e as afirmativas referentes ao sistema operacional Microsoft Windows 7 configuração padrão. 1. Ao fazer logoff, todos os programas abertos são fechados e em seguida o computador é desligado. 2. Para fazer logoff, deve-se clicar no botão iniciar, apontar para a seta ao lado do botão desligar e clicar em fazer logoff. O 3. Após fazer logoff, é necessário que o próximo usuário reinicie o computador antes de fazer logon. Está ou estão corretas apenas as afirmativas letra A 1, letra B 2, letra C 1 e 2, letra D 1 e 3. E aí, pessoal, qual a alternativa? Essa questão fala sobre termos como fazer logoff, como logon, e vou explicar um pouquinho melhor para vocês como isso funciona dentro do Windows 7. Observa, quando nós clicamos no Windows 7, vocês vão verificar aqui comigo, existe um botão chamado botão de energia, que é esse botão onde está escrito desligar. Então, quando o usuário clica no botão iniciar, aparece o menu iniciar do Windows 7 e aqui nós temos o botão de energia. Esse botão de energia ele pode trazer várias opções, como por exemplo, vocês vão enxergar ali agora, eu já vou voltar para a tela, pode aparecer as opções como trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender e ainda dependendo das configurações do computador, pode também aparecer a opção hibernar aqui nas ações do botão de energia, que tem aqui a opção desligar, como sendo a sua opção padrão, mas que quando o usuário clica nessa setinha ao lado do botão de energia aqui do Windows 7, aparecem várias opções. Pois bem, sobre essas opções a gente pode conversar um pouquinho. Vamos primeiro falar sobre a diferença entre o trocar usuário e o fazer logoff. O trocar usuário, esse é um recurso que não finaliza a sessão do usuário atual, mas que permite que um outro usuário faça o seu logon. Então, quando lá nas ações do botão de energia nós escolhemos a opção trocar usuário, esse recurso não vai fechar as janelas do usuário, não vai fechar os seus programas, não vai fechar os seus arquivos, porque o trocar usuário é justamente isso, ele não finaliza a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário faça o seu logon. Por exemplo, se eu clicar lá no botão de energia agora, eu clico no menu iniciar, lá nas opções do botão de energia eu escolho agora o trocar usuário. Quando eu escolho trocar usuário, entra esta tela que eu estou mostrando ampliada para vocês. Quer dizer, aqui aparece Rodrigo, sessão iniciada, indicando que não finalizou a sessão do usuário Rodrigo, quer dizer, não fechou suas janelas, não fechou seus arquivos, não fechou seus programas, mas permite que um outro usuário, nesse caso a Caroline, faça o seu logon no sistema. Essa é a ideia do nosso trocar usuário. Quer ver? Quando eu clicar de novo aqui no usuário Rodrigo e digitar minha senha, ele volta a mostrar a minha área de trabalho com aquela janela aberta na mesma posição, da mesma maneira, né? Então, essa é a ideia do nosso trocar usuário. Ele não finalizou as minhas janelas, os meus programas, os meus arquivos, mas permitiu que um outro usuário fizesse o seu logon. Essa é a hipótese do trocar usuário. Já dando um agradecimento especial à Bruna Renata, que acompanha a nossa transmissão ao vivo. Obrigado pelas palavras e pela mensagem a Bruna Renata. E agora vamos falar um pouquinho do fazer logoff. O fazer logoff é muito parecido com a ideia do trocar usuário, só que com a diferença que o fazer logoff finaliza a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário também faça o seu logon. Então, no caso do fazer logoff, o fazer logoff sim vai fechar as janelas do usuário, vai fechar os programas, vai fechar os arquivos do usuário, mas também vai permitir que um outro usuário faça o seu logon. Isso, pessoal, vai finalizar a sessão do usuário atual, vai fechar os seus programas, vai fechar suas janelas, mas vai permitir sim que um outro usuário faça o seu logon. Vamos mostrar aqui na prática a ideia do fazer logoff e já dando bom dia também a Maíra Nunes, que acompanha a transmissão ao vivo. Então aqui eu tenho a minha tela de logon no Windows, vamos clicar ali nas ações do botão de energia e escolher o fazer logoff para ver o que acontece. Observa que quando eu cliquei em fazer logoff, ele finalizou a minha sessão de usuário, tanto é que aqui embaixo de Rodrigo não está dito sessão iniciada. Se ele finalizou a minha sessão de usuário, percebe que mesmo assim ele também permite que um outro usuário faça o seu logon, nesse caso aqui a Caroline.
Então, no fazer logoff, ele fechou aquela minha janela, fechou os meus programas, fechou os meus arquivos, mas também permite que um outro usuário faça o seu logon. Quando agora eu clicar aqui no meu nome de usuário e voltar a acessar o sistema, eu vou perceber que aquela minha janela anterior não está mais aberta, porque quando eu fiz anteriormente o fazer logoff, ele fechou as minhas janelas, fechou meus arquivos e fechou os meus programas, mas permitiu que um outro usuário, nesse caso a usuária Caroline, fizesse o seu logon no sistema. Seguindo mais adiante, pessoal, lá nas ações do botão de energia, nós também vamos encontrar uma opção chamada bloquear, da famosa tecla de logotipo do Windows mais L. Essa opção chamada bloquear, ela bloqueia temporariamente a sessão do usuário atual, mas, percebe, assim que o usuário voltar a digitar sua senha, ele desbloqueia a sua sessão e volta a acessar o sistema. Então, olha lá, o bloquear bloqueia temporariamente a sessão do usuário atual, mas assim que o usuário voltar a digitar sua senha no sistema, ele volta a acessar normalmente esse sistema. Vamos acompanhar na prática como funciona o bloquear então. Eu estou ali com a minha tela da minha área de trabalho aparecendo, com a minha janela aqui de um programa em edição, e se agora eu clicar ali na opção que indica bloquear lá nas ações do botão de energia, percebe que apareceu aqui a tela de logon, só que apareceu escrito Rodrigo bloqueado e o espaço para digitar a senha. Isso porque o bloquear tem como sua função bloquear temporariamente a sessão do usuário atual, mas permite o retorno assim que o usuário digite a sua senha. Então agora quando eu digitar minha senha, ele permite desbloquear a minha sessão para permitir retorno ao sistema de onde eu parei. Então, o comando bloquear vai bloquear temporariamente a sessão do usuário atual. Bem, ok? Então, bloquear é isso, bloquear temporariamente a sessão do usuário, eu digito a minha senha aqui e volto a desbloquear normalmente o sistema, aparecendo lá então, observa aqui a minha tela, normalmente desbloqueada agora no sistema. Então, essa é a ideia que nós temos do bloquear, bloquear temporariamente a sessão do usuário atual. Ok, temos mais opções ali para conversar nessas ações do botão de energia, pessoal. Uma coisa importante é a gente saber a diferença entre esses três itens: a suspensão, a hibernação e a suspensão híbrida. Esses três itens, suspensão, hibernação e suspensão híbrida, são conhecidos como modos de economia de energia do sistema. Então, quando colocamos o computador em suspensão, ou hibernação ou suspensão híbrida, é porque queremos economizar energia no sistema. São os três modos de economia de energia, dos quais nós vamos ver a diferença agora. Por exemplo, o modo chamado modo de suspensão é um modo de economia de energia que nós temos no Windows, que é considerado apenas um estado de energia fraca, mas que não desliga o computador. Vou repetir a informação aqui para vocês. Então, o modo de suspensão é apenas considerado um modo ou um estado de energia fraca, mas que não desliga o computador. Isso é muito importante que a gente saiba que ele não desliga o computador. Vamos observar na prática como funciona isso olhando ali no meu computador. Observa, o meu computador agora está aqui com a sua área de trabalho e uma janela com um programa em edição, uma janela do bloco de notas. Se agora o meu computador entrar em estado de suspensão, é apenas um modo de energia fraca, percebe? Parece que o computador está desligado, mas assim que eu voltar a digitar no teclado ou clicar no mouse, vocês vão perceber que ele volta a energia plena. Acompanha comigo. Então, eu vou clicar no teclado ou clicar no mouse e ele volta rapidamente a energia plena. Isso porque o modo de suspensão, ele apenas deixa o computador no estado de energia fraca, mas ele não desliga o computador. E como ele não desliga o computador, isso permite uma retomada rápida do trabalho. Essa é a ideia que nós temos do modo de suspensão. Hibernação, pessoal. Qual é a diferença então da suspensão para a hibernação ou comando hibernar? O comando hibernar é aquele que salva o estado da área de trabalho lá no disco rígido do computador e desliga o computador. A dita hibernação primeiro vai salvar todo o estado da minha área de trabalho atual no disco rígido do computador e depois vai desligar o computador por completo. A hibernação é um processo mais demorado que a suspensão, tanto para colocar o computador em estado de hibernação, que demora mais, como também ele demora mais para a retomada do trabalho após o estado de hibernação.
Pois bem, vamos ver agora a hibernação funcionando na prática então. Aqui eu tenho o meu computador de novo, estou ali na minha área de trabalho e agora vamos ver como o computador fica no estado de hibernação. A primeira coisa que acontece no estado de hibernação é que ele salva todo o estado da área de trabalho lá no disco rígido do meu computador e depois ele desliga o computador por completo. Então a hibernação desliga o computador por completo. Quando eu ligar de novo o computador, ele vai iniciar o sistema, vai carregar o Windows e vai carregar de volta aquele estado armazenado da área de trabalho para o sistema. E aí então, quando eu ligo o computador, volta a aparecer a minha área de trabalho com as mesmas janelas, programas e arquivos em edição na mesma posição, porque a hibernação primeiro salvou o estado da área de trabalho lá no disco rígido e desligou o computador. Depois, quando eu liguei o computador de novo, ele carregou o sistema operacional e carregou novamente aquele estado da área de trabalho armazenado de volta para a operação normal do sistema. Então, esta é a nossa hibernação. E também temos um outro estado, pessoal, que é chamado modo de suspensão híbrida ou modo de suspensão híbrido. Nesse modo, chamado modo de suspensão híbrido, acompanhando a leitura comigo, é o modo que salva o estado da área de trabalho lá no disco rígido e coloca o computador em um estado de energia fraca. Então, observa só, pessoal, a suspensão híbrida, como eu estou comentando aqui, ele é também um modo de economia de energia que também salva o estado atual da área de trabalho lá no disco rígido do computador. Só que coloca o computador apenas no estado de energia fraca e não desliga o computador. Essa é a diferença que nós temos aí da suspensão híbrida para o hibernar, porque assim como o hibernar, a suspensão híbrida também vai salvar o estado da área de trabalho no disco rígido. Também vai, só que vai colocar o computador só no estado de energia fraca e não vai desligar o computador. Essa é a ideia da suspensão híbrida. Pois bem, se a suspensão híbrida tem essas duas características, salva o estado da área de trabalho no disco rígido, mas não desliga o computador, é apenas um estado de energia fraca, então nós podemos imaginar isso nesta situação aqui. Acompanha comigo. Quando nós realizamos agora o modo de suspensão híbrida, então ele salva, observa também o estado da área de trabalho lá no disco rígido, acabou de salvar, e agora coloca o computador no estado de energia fraca, mas não desliga o computador. Depois, quando eu voltar a usar o mouse ou o teclado, ele volta rapidamente à energia plena, justamente porque o computador não havia sido desligado. Agora, se por acaso acabar o fornecimento de energia elétrica e o computador for desligado de forma abrupta, quando eu ligar o computador, ele vai retomar o estado da área de trabalho lá do disco rígido que ele havia salvo. Por isso é chamado de suspensão híbrida, porque ele tem características da hibernação, que é salvar o estado da área de trabalho lá no disco rígido, e tem características da suspensão, que é deixar o computador apenas num estado de energia fraca, né? Bem, para a questão, então, que é o que nos interessa, revelar qual é o gabarito e a resposta dessa questão para o Windows 7. Acompanha comigo, considere as afirmativas referentes ao sistema operacional Microsoft Windows 7 configuração padrão. Diz assim no item 1. Ao fazer logoff, todos os programas abertos são fechados e em seguida o computador é desligado. Errado, ao fazer logoff, os programas são fechados, é verdade. Todos os programas que o usuário está usando naquela seção de usuário daquele usuário são fechados, mas o computador não é desligado, porque quando eu clico em fazer logoff, ele fecha os programas e as janelas abertas na minha seção de usuário, porque o fazer logoff finaliza a seção do usuário. Finaliza, claro, mas tem que lembrar um detalhe importante aqui. Embora finalize a seção do usuário, ele não desliga o computador. O logoff não desliga, então o item 1 está errado. Bem, o item 2 dizia, para fazer logoff deve-se clicar no botão iniciar, apontar para a seta ao lado do botão desligar e clicar em fazer logoff. Perfeito, na configuração padrão nós clicamos no botão iniciar, na seta apontada ao lado deste botão desligar e depois vamos clicar em fazer logoff. O item 2 está correto.
E o item 3 dizia: após fazer logoff, é necessário que o próximo usuário reinicie o computador antes de fazer logon. Não é. Quando eu faço logoff, ele finaliza a sessão do usuário atual, mas permite que um outro usuário faça o seu logon, mas para isso ele não precisa reiniciar o computador. É justamente permitir fazer logoff para finalizar a sessão do usuário, permitir que um outro usuário utilize o computador a partir de agora, mas sem precisar reiniciar o computador, como ele disse no item 3. Então, o item 3 está errado. Sendo assim, só o item 2 está certo, o que se refere aqui como gabarito, então, a nossa letra B de Brasil, nesta questão que falava basicamente sobre as opções relacionadas ao fazer logoff, que é aquele que finaliza a sessão do usuário atual, mas atenção, mesmo finalizando a sessão do usuário atual, permite que um outro usuário faça o seu logon sem a necessidade de reiniciar o computador, né?